Fala pessoal, meu nome é Bernardo Prete, cirurgião e um dos fundadores do Além da Medicina, que faz parte da AFIA, o maior hub de educação e soluções para a prática médica no Brasil. Hoje aqui no quadro AFIA Responde, eu quero responder a pergunta que muitos de vocês estão fazendo. Cara, a AI vai tirar o emprego do médico? Já cansei de receber essas perguntas no Instagram, no YouTube, e eu vou te dar uma resposta polêmica aqui. Não e sim. O meu não é em relação a AI substituir o médico de forma geral. Para mim, existem várias barreiras para que isso aconteça, como, por exemplo, o vínculo humano, o exame físico, o olho no olho, a empatia, o acolhimento, procedimentos. É muito difícil que a AI vai conseguir substituir tudo isso. Agora, para aqueles médicos que são os vendedores de receita, a minha resposta é sim. Se, por exemplo, a sua consulta demora 3 minutos, você nem ouve o que o paciente está dizendo, prescreve qualquer coisa, sem se preocupar com a adesão e manda voltar em 30 dias com os exames aleatórios, a sua preocupação não deve nem ser substituída por AI, e sim por outro médico, porque isso aqui não é medicina. Então, se você está nesse cenário, eu ficaria preocupado. Caso contrário, entendo que a barreira de entrada aqui para AI está bem distante de substituir os médicos bons e que têm uma boa formação de forma geral. E aí surge uma outra pergunta nessa discussão toda de inteligência artificial e a prática médica, que é: qual o papel da AI na medicina hoje? Como que você pode aplicar esse tipo de tecnologia no seu dia a dia? E eu gosto de pensar nessa perspectiva como não apenas inteligência artificial, né? Quando a gente vai para o inglês, AI quer dizer Artificial Intelligence. Mas a gente também pode olhar por uma visão de Augmented Intelligence, ou seja, inteligência aumentada. Os principais pontos que eu acho que a AI hoje já tem uma aplicabilidade mais concreta, validada e gerando um risco menor é na parte de atualização e diminuição da burocracia na vida do médico. Obviamente, a gente já tem visto muitos avanços na parte diagnóstica. A gente já tem exemplos de softwares que, com análise de fundo de olho, por exemplo, já conseguem predizer o seu desfecho cardiovascular. Então, tem muita coisa nova, bacana surgindo. Mas, por outro lado, essas tecnologias ainda não estão amplamente difundidas. Você consegue ver os primeiros estudos, os primeiros resultados, mas isso não está no nosso dia a dia. Por isso, eu volto no ponto da atualização e da diminuição da burocracia. Então, ao invés de na consulta o médico ter que ficar olhando para a tela do computador, digitando a anamnese, ele pode focar em ouvir o que o paciente está falando, ficando tranquilo que todas as anotações dele estão sendo registradas no prontuário. Na perspectiva da atualização, hoje é muito simples você se manter atualizado em relação a, por exemplo, os principais artigos, os principais guidelines. Existem ferramentas, inclusive várias dessas gratuitas, que fazem a curadoria dos principais artigos que foram publicados nos principais periódicos, das novas diretrizes e também te ajudam a transformar informação em conhecimento, criando, por exemplo, resumos de conteúdos mais longos e que você consegue consumir isso de uma forma muito mais palatável. Uma coisa que naturalmente vai surgir no meio dessa discussão, a partir do momento que você começa a usar de forma mais intensa a inteligência artificial e começa a ver essas aplicabilidades no nosso dia a dia, são os desafios éticos, né? Como é que a gente pode superar essa barreira da inteligência artificial entrando no dia a dia do médico, e surgem algumas polêmicas em cima disso. A discussão mais óbvia é a partir do momento que a AI passa a executar algumas ações, seja dentro do contexto hospitalar ou ambulatorial, quem é que se responsabiliza caso a AI faça besteira? Eu acho que esse é o ponto mais relevante aqui do assunto, mas ninguém tem a resposta ainda. A gente ainda vai ter que ver os desdobramentos, seja legais ou da própria tecnologia em si, de como isso vai vir envelopado no nosso dia a dia. O que está mais atual e que está mais na nossa rotina, vamos dizer, é o cuidado que a gente tem que ter ao lidar com esse tipo de tecnologia para o nosso uso pessoal. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que você treinou um bot no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de mercado para te ajudar, sei lá, com algum desafio que você tenha, como, por exemplo, interações medicamentosas. Uma coisa que realmente é impossível de lembrar todas as interações de todos os medicamentos. Qual que é a minha sugestão aqui? Para informações sensíveis ou decisões mais relevantes, é que você sempre cheque em outra fonte. Pode ser uma outra ferramenta de AI para você ver, ok, as duas estão me dizendo a mesma coisa.
muito provavelmente essa parece ser uma informação certa, né? Mas idealmente a gente sabe, né? Preferencialmente você checar direto na literatura, no artigo, na diretriz, no guideline. Uma outra dica aqui é que se seu instinto ligou um sinal de alerta em relação à acurácia de uma informação, daquilo que a AI está falando, confia no seu instinto. A máxima aqui é sempre pecar pelo excesso de cautela ao invés da falta dela. E naturalmente, toda essa mudança gera um desafio, né, para o médico. Como que você se adapta a tudo isso? A coisa mais simples que você pode fazer agora é não resistir à mudança. Vamos lembrar das outras revoluções de tecnologia que a gente teve. Quem lutou contra o computador, perdeu. Hoje é impossível você navegar sem um computador, sem um smartphone. Quem lutou contra a internet, perdeu também. Não é sobre você enfrentar a revolução ou querer frear a mudança. É sobre como que você tira proveito dela no seu dia a dia. E para isso, nesse momento, curiosidade é o melhor conselho que eu posso te dar. A interface com a AI, ela exige prática. Então, testa as coisas novas que estão saindo. Implementa o hábito de questionar na sua rotina, no seu dia a dia, principalmente em relação a tarefas burocráticas, como, sei lá, o preenchimento de formulários, e-mails, emendas de aulas. Faz a seguinte pergunta: será que existe uma forma que a AI pode me ajudar nisso? Para tornar essa tarefa mais rápida, para eu gastar menos tempo e conseguir alocar meu tempo para aquilo que realmente importa para mim? Às vezes você vai descobrir que sim, outras que não dá, que não funciona, que é melhor você fazer sozinho. Um detalhe, nem sempre a sua primeira resposta, a primeira resposta que você recebe da AI vai ser a ideal. Mas se você continuar refinando o seu comando, o seu prompt, explorando a sua curiosidade, quando você menos esperar, você vai perceber que você está usando a AI no seu dia a dia e evoluindo a cada vez mais a sua familiaridade com esse tipo de tecnologia. E talvez aqui a dica mais importante: não deixa de acompanhar a gente aqui no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que sai de novo em relação à inteligência artificial e medicina. Não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e até o próximo AFER Responde.